A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas adultos, que tem como título Uma Igreja Cheia de Amor. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Hoje chegamos na lição de número 5, Uma Igreja Cheia de Amor. O texto áureo encontra-se em Atos capítulo 4, versículo de número 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Verdade prática. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 4, dos versículos 32 ao versículo de número 37. Então vamos iniciar a nossa lição de número 5. Uma igreja cheia de amor. Então nesta lição nós vamos ver justamente esta igreja, né? Falando justamente da igreja ali cristã, que deu início ali, como é relatado no livro de Atos, e vamos comentar alguns tópicos justamente falando sobre o amor, como aquela igreja era presente, o amor ali dentro da igreja era tão presente, né? Então isso é justamente o modelo que nós devemos seguir nos nossos dias, conforme nós estamos estudando ao longo deste trimestre. E como parte introdutória desta lição, nós vamos ver, né, falando um pouco agora da nossa vida, da atualidade, da igreja inserida nesses tempos modernos como os quais nós estamos vivenciando, nós vamos perceber que ocorreram mudanças e transformações sociais, né? E mudanças que aconteceram, essas mudanças, vamos falar assim, que aconteceram, né? Que aconteceram, elas são perceptíveis justamente na forma como as pessoas, elas interagem e como elas se comportam dentro deste universo social. Hoje nós estamos vivendo uma era, né, que essas transformações ela foi impulsionada. E essas relações, nessas transformações que nós estamos falando, as transformações justamente nos relacionamentos pessoais, elas foram impulsionadas pelo advento das mídias sociais, né? Então as mídias sociais, elas indubitavelmente passaram a moldar a forma como se dão essas relações. Então a vida ela sai justamente daqueles relacionamentos, vamos falar assim, do universo offline para o universo online, né? Saiu do real para o virtual. E é justamente neste mundo, neste universo online, que estão se configurando essas novas relações interpessoais. Não é à toa que alguns estudiosos chamam essa geração a qual nós estamos inseridos, né, de geração selfie, né, a geração selfie. E também pode ser chamada, né, e é caracterizada como essa geração da mídia social, essa geração selfie, ela é justamente caracterizada pelo isolamento. Isto é pouco, né, envolvimento cívico, isto é, pouco envolvimento cívico, ou seja, as pessoas estão isoladas, mas conectadas. Também caracteriza a insegurança, né, por conta das incertezas econômicas, a descrença, onde o elemento religioso aparece justamente em declínio. É uma indefinição que é marcada por novos posicionamentos sobre a sexualidade, sobre a família. A virtualidade, nesse mundo virtual, ela marca justamente o declínio dessa interação social. E acontece também uma característica desta geração selfie, a independência política, marcada pela aceitação do politicamente correto. Então, essas características, meu irmão, que são apontadas no novo tecido social, elas estão presentes no Brasil, estão presentes na América do Norte e em várias partes deste mundo, porque na verdade, né, ela está presente na cultura ocidental, né? Na cultura ocidental está presente esse mundo virtual.
Isso está refletindo nessa realidade. Então, estamos, portanto, diante de uma nova realidade social. E isso que nós estamos falando para fazer esse contraponto da igreja do primeiro século é justamente para nós vermos os desafios que estão sendo lançados, os riscos e também as oportunidades, porque não há dúvida, né, de que um dos principais desafios a ser enfrentado por essa nova realidade virtual é justamente de como nós vamos manter este relacionamento, vamos falar assim, humano. Porque quanto mais se virtualiza as coisas, mais desumana a sociedade parece estar ficando. Então, o mundo real ele está perdendo espaço para o mundo virtual. E é nesse aspecto, né, que o mundo virtual parece ter se tornado o espaço preferido, justamente por aqueles que têm dificuldades em viver no mundo real. Então, é nessa nova configuração que impacta, vamos falar assim, a comunidade a qual nós estamos inseridos e, consequentemente, afeta a igreja. Então, a igreja, né, é um organismo vivo, como nós sabemos, é o corpo de Cristo. E ela se constrói a partir de interações e de relações humanas. E essas palavras mais simples, né, em palavras mais simples, a igreja ela é humana. Então, onde não existe o corpo a corpo, né, os relacionamentos físicos reais, não temos o que biblicamente é definido como sendo igreja. Então, os relacionamentos virtuais, eles não são considerados e nem podem ser considerados igreja, né? Porque a igreja ela é um organismo vivo. Então, este fenômeno social, ele tem se individualizado, né? Tem o individualismo, vamos falar assim, como a sua marca indelével, né? E é justamente o que está inserido dentro dessa cultura pós-moderna, né, que é esse novo paradigma social que atende o nome de sociedade em rede, mundo líquido, a era do vazio. É um modelo cultural que privilegia as emoções e os sentimentos, né? Então, nessa pós-modernidade, as experiências sensoriais, as subjetivas, passam a mudar praticamente tudo. Então, a preocupação não é mais agora com a ética, não, mas com a estética. O que vale hoje é a imagem que se vende, é a ordem dos valores aparece invertida. E o cristão ele precisa ter parâmetros bem definidos para viver a sua vida na igreja e em comunidade. Então, dentro desse aspecto é que nós vamos fazer justamente esse contraponto como a igreja deve ser do que a igreja está sendo. Então isso tem que ficar bem claro, por isso essa introdução nossa aqui foi até um pouco mais longa, mas para os irmãos perceber como se está dando os relacionamentos pessoais hoje, ou seja, está sendo virtualizado. Então isso tem que ficar claro para o nosso entendimento. O primeiro ponto da lição é falar sobre o amor manifesto na comunhão cristã. Neste primeiro ponto aqui, o autor vai falar justamente sobre o crescimento da igreja cristã. E aqui ele vai tomar como base justamente Atos capítulo 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e era um, né, o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Neste ponto aqui do texto lido, né, nós vamos perceber que esse texto aqui para essas pessoas desse mundo virtual, dessa sociedade líquida da qual nós estamos inseridos, parece que é uma afirmação idealista, que é algo que é totalmente fora da realidade hoje. Não é? O texto de Atos, capítulo 4, versículo 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Meu irmão, não há dúvida de que a narrativa de Lucas aqui ela tem o objetivo de mostrar um modelo ideal de igreja, mas ele não nega a sua existência real, porque Lucas está relatando a igreja em Jerusalém. Então, a igreja ideal, ela não é, portanto, né, aquela que não tem problemas, nem encontra desafios, não. Pelo contrário, o que Lucas está mostrando aqui é que uma igreja ideal, ela possui problemas e desafios na sua vida real. Entretanto, a forma como as enfrenta é a que faz diferente. Então, isso aqui que o autor está mostrando aqui é justamente que a igreja era composta por pouco mais ali, quando nasce, né? Quando é inaugurada,
inaugurado no dia de Pentecostes com cerca de 120 pessoas, e a igreja cresceu de forma exponencial, que foram agregadas à igreja ali por perto ali de 9.000 pessoas, chegando a 10.000, vamos falar assim, entendeu? Então, em um curto espaço de tempo, então a igreja ela cresceu, e com o crescimento da igreja também vai crescer os problemas e os desafios que são enfrentados pela igreja. Então, é neste ponto que nós vamos ver justamente o segundo subponto, vai falar sobre os desafios do crescimento. E dentro desse aspecto dos desafios do crescimento, nós vamos perceber justamente que a igreja se multiplicou, como falamos, né? E com essa multiplicação trouxe problemas, porque são várias cabeças, e nós temos esse ditado popular que falamos, né? Cada cabeça é um mundo. Então, imagine só agora a igreja composta de pessoas de diferentes culturas, e agora estão fazendo parte do corpo de Cristo, são membros do mesmo corpo, mas agora as coisas têm que ser estruturadas. E é devido a isto, justamente desse formato que a igreja toma, né? E justamente a complexibilidade que dá a unidade, né? Porque unidade não quer dizer uniformidade. Uniformidade é uma coisa e unidade é outra. Até porque hoje, o que nós explicamos até no trimestre passado, falando sobre isso, é justamente que hoje existem várias igrejas, né, várias denominações, ou seja, não existe uma uniformidade, mas a unidade tem que ser a mesma. E qual é a unidade? É o mesmo pensamento, é o mesmo propósito, é a mesma crença. Isso é unidade, mas não uniforme. Porque tem igreja que tem alguns costumes diferentes de outro, mas isso não interfere, porque isso aí é as diferentes culturas, uniformidade, como aconteceu na igreja primitiva, ou seja, era uma igreja unida, que tinha unidade, entretanto, não era uniforme, porque de fato não tem como ser uniforme. Os pensamentos de pessoas diferem de um para o outro, mas esses desafios eles requerem serem superados. E como eles serão superados? É justamente o que o autor da lição vai nos mostrar. É pelo amor. Por isso o tema da lição é uma igreja cheia de amor, ou seja, o amor que balizou justamente a superação dos desafios que surgiram no princípio ali da igreja em Jerusalém. Então, a base para vencer os desafios que vieram com o crescimento da igreja era pautado justamente no amor que ele tinha, primeiramente por Deus e pelos seus irmãos, que é o cumprimento de toda a lei, amar a Deus acima de todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. E Paulo fala sobre isso, né, que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, Romanos 5:5. Então, Paulo está nos mostrando aqui justamente que o amor de Deus, meu irmão, que está em nossos corações, ele deve ser o guia para nós tomarmos as nossas decisões e superarmos desafios que surgem dentro da nossa comunidade cristã. Está surgindo aonde? Dentro da igreja. Então tem que ser resolvido com os irmãos, com os nossos irmãos em Cristo, que fazemos parte do mesmo corpo e da mesma igreja. Então a igreja ela não pode se fragmentar quando se advém os desafios, quando se advém justamente as diferenças, né, dentro da comunidade cristã. Então, quando isso não acontece e o egoísmo fala mais alto do que aquilo que pode unir, que é o amor, o que acontece é justamente a decadência espiritual, a decadência moral da igreja que nós estamos fazendo parte. O terceiro subponto é falar sobre a vida interior. Neste ponto aqui, ponto curto, né, o autor vai mostrar justamente que a alma, né, era o coração e a alma, em Atos capítulo 4, versículo 32, que vai falar, e era o coração e a alma da multidão do que cria, ou seja, o autor aqui ele faz justamente revelando essa união interna, tanto a alma e o coração, ou seja, aquilo que vem do interior, que vem do seu íntimo, em essência, aqueles irmãos ali tinham a mesma alma e o mesmo coração. Então aqui está mostrando justamente que o propósito, o objetivo de cada um deles eram o mesmo. Não tinha diferença entre o que um dizia e o que o outro dizia. O pensamento, a alma e o coração era um só. Talvez tivesse pensamentos com relação a alguma coisa diferente, mas quando se trata do que está preconizado nas Sagradas Escrituras, eles entendiam que
deve ser um, porque de fato tem que ser um. É aquilo que a Bíblia diz. E aquilo que a Bíblia diz é o que é melhor para cada um de nós. Então, a vida interior deles manifestava justamente essa unidade que eles tinham um para com os outros. Então, é a vida interior. E essa vida interior é justamente o que leva a igreja a cumprir sua missão. Porque a igreja ela só cumpre sua missão quando ela tem unidade. Se não houver unidade, aí vai haver divisão, vai haver egoísmo, vai haver dissensões, vai haver discórdia, e isso não dá testemunho para quem está na igreja e principalmente para quem está fora, porque as divisões ela separa a membresia da igreja. Então as divisões ela não advém de Deus, não é porque Deus ele ensinou e Jesus Cristo deixou isso justamente falado, né? Os apóstolos registraram isso, que a unidade da igreja é que deve prevalecer. Por isso ele fala que ele orou para que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai são um. Então isso tem que ser a máxima da igreja. E quando a igreja entende isso, ela vai cumprir sua missão. Que missão? Evangelizar. A missão de comunhão, a missão de ter justamente empatia pelas pessoas que não professam, estão passando por necessidade, bem como os domésticos da fé. Então tudo isso contribui justamente para que nós venhamos a entender e a compreender que a vida interior ela influencia a vida da igreja e para fora da igreja. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre o amor como manifestação da graça. A graça como manifestação do Espírito. Aqui ele vai focar no versículo 33 de Atos 4. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Neste ponto aqui, o autor vai justamente nos mostrar que essa abundante graça, né, que o autor está citando aqui, é justamente que acontecia quando o poder do Espírito Santo era operado na vida dos apóstolos e as pessoas que estavam ao seu redor percebiam e viam, porque aconteciam milagres, aconteciam sinais e aconteciam prodígio. Então os apóstolos estavam dando ali, ou seja, informando com grande poder a ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, estavam referendando, mostrando aqui que o Espírito Santo estava operando. E a igreja, quando estava operando, não era para trazer a glória para si, mas era para mostrar que o amor de Deus ele está disponível a todo aquele que crê, porque Deus ama. João escreveu sobre isso, né? O texto áureo da nossa Bíblia Sagrada, como nós falamos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus é derramado, meu irmão, para que o homem entenda e compreenda que Deus derramou a sua graça sobre os seus servos e esses seus servos estão transmitindo, porque Jesus fala: aquilo que vocês receberam de graça, também dei de graça. Aqui, graça justamente do valor, né? Tipo, nós não merecíamos, mas recebemos de Deus gratuitamente. E Cristo nos outorgou justamente para levarmos essa mensagem adiante. Então, a graça como manifestação do Espírito Santo está justamente nos mostrando que as pessoas são atraídas para Cristo através da nossa vida e daquilo que falamos, porque aquilo que falamos é justamente o que vai operar no coração delas através do Espírito Santo, que é o Espírito Santo justamente que vai convencer, que vai fazer com que as pessoas entendam e compreendam que de fato a graça de Deus ela está derramada nos nossos corações. E isso deve ser a máxima, né? Porque a comunhão que nós temos, né? Que é essa graça que é manifesta no Espírito Santo, traz essa comunhão que nós devemos ter entre os irmãos, como nós falamos no tópico anterior. E quando essa comunhão é quebrada, né? Jesus vai nos mostrar que algo de errado está acontecendo. Na oração do Pai Nosso, né, um modelo como Jesus nos deu, ele fala: perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, a sinceridade com que nós nos relacionamos com a pessoa vai interferir no nosso relacionamento para com Deus. Então, o meu relacionamento para com Deus vai depender primeiro do meu relacionamento com os meus irmãos. Se o meu relacionamento com os irmãos é o relacionamento de discórdia, de briga, de confusão, de mágoa, esse meu relacionamento, meu irmão, vai interferir
na minha relação para com Deus, porque é o que a Bíblia nos está nos mostrando neste ponto. O segundo subponto vai falar sobre a graça como favor imerecido. Neste ponto aqui vai nos mostrar justamente, né, a continuação aqui, que em todos eles havia uma abundante graça, como até nós já até falamos um pouco, né? Isso significa que a graça de Deus, ela estava manifestada tanto nos apóstolos quanto na igreja. Observe que não era apenas os líderes, vamos falar assim, os apóstolos, mas a igreja manifestava essa glória, essa graça de Deus em cada um de nós. E esse texto, meu irmão, ele não se encontra deslocado, mas ele é posto aqui justamente com o propósito de mostrar a razão ou o motivo, né, daquele contagiante ambiente cristão. Então a igreja dinâmica, como o autor fala, ela demonstra amor para com seu próximo. E é uma igreja que o Espírito Santo ele se manifesta de forma abundante. É uma igreja que reflete a glória de Deus. Então, nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver, como o autor fala, né, e perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de terem sido, vamos falar assim, nós fomos, né, agraciados sem merecimento algum. Nós fomos capacitados por Deus para vivermos uma vida abundante. E isso é um exemplo que não aconteceu apenas na igreja de Jerusalém, mas em outras igrejas, como Paulo relata em 1 Tessalonicenses 4:9, né? E em outras, como o apóstolo Paulo mostra sua gratidão, a graça de Deus na pessoa dele, né? Justamente em 1 Coríntios, capítulo 15:10. Então, somente a graça, ela gera testemunho, somente a graça gera esse testemunho, né, de tamanho sentimento de gratidão. O último tópico da lição, tu vai falar sobre a manifestação do amor na solidariedade cristã. A busca pela equidade. Neste ponto aqui, que o autor vai falar justamente sobre a equidade, ele vai citar justamente a diferença que há, o que é igualdade e o que é equidade, né? Igualdade, ele vai mostrar aqui, né, que não é equidade. E ele vai definir equidade. O que é equidade? Equidade é disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Equidade é o reconhecer o direito de cada pessoa. Assim, diferente do que da igualdade, a equidade ela não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. Igualdade é que todas são iguais. Equidade reconhece o direito igual para cada um. Então, a equidade ela busca a forma de ajustar o desequilíbrio entre elas. Tem algo desequilibrado, a equidade vai equilibrar. E em Jerusalém não havia um equilíbrio, vamos falar assim, um nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Haviam pessoas que tinham bastante e existia pessoas que não tinham, ou seja, eram pobres. E os pobres geralmente eram em maior número. Então a igreja ela demonstrou sensível a essa realidade. E o que ela fez? Procurou tratar dessa situação. Ela procurou tratar dessa situação. E como? Sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. É justamente onde vai entrar esse segundo subponto, que vai falar sobre propriedade e compartilhamento. E esse ponto aqui é interessante porque nós temos que perceber que essa comunidade que nós estamos falando aqui é justamente uma comunidade que tinha as suas propriedades, os membros tinham suas propriedades, mas eram de comunidade de uso, era uma comunidade de uso, mas não de domínio. Os apóstolos não dominavam o que as pessoas tinham ou deixassem de ter, porque dentro daquela comunidade cristã ali da igreja de Jerusalém, cada um era dono de seus bens. Cada pessoa tinha os seus bens. E quem eram os donos? Eles próprios. Não eram os apóstolos, não. Os apóstolos não tinham domínio sobre os bens das pessoas. Mas as pessoas estavam a serviço, colocavam seus bens a serviço de todos, conforme a necessidade do momento. Então, era desse modo que eles compartilhavam tudo o que tinham. Então é importante entender essa prática da comunidade de bens, sem levar em conta que não foi fruto de uma imposição, foi uma atitude de amor.
Por isso o tema da nossa lição é justamente uma igreja cheia de amor. Era por amor solidário, que as pessoas de fato consideravam os membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Então a necessidade de um membro era a necessidade de todos. E a bênção recebida por alguém devia ser compartilhada com todos os que precisassem de ajuda. Então essas ações também não eram entendidas como obras meritórias, sacrifício de renúncia ou voto de pobreza. Não, não era isso. Os primeiros cristãos, eles não exaltavam a pobreza como virtude, nem faziam da generosidade imposta uma medida para forçar a igualdade, não. Os fiéis compartilhavam seus bens como expressão de ação de graças a Deus pelas bênçãos. Então nós temos que perceber e ver aqui que essa propriedade de compartilhamento, a comunidade era uma comunidade de uso e não de domínio. E isso significa dizer, encerrando essa parte, que eles partilhavam seus bens à medida que alguém tinha necessidade, sem contudo serem obrigados a desfazerem-se deles. Não há aqui nenhuma indicação de que aqueles crentes deveriam renunciar ao direito à propriedade privada. E isso fica claro no caso de Maria, mãe de Marcos, que ela possuía uma casa, e essa casa dela ela não foi vendida. Continuava na sua propriedade e servindo como um lugar onde se faziam reuniões de orações. Atos capítulo 12, versículo 12. Então esse ponto tem que ficar bastante claro para o nosso entendimento, que a propriedade de compartilhamento ali não era de domínio, mas era de uso, era comunidade de uso e não de domínio. Os apóstolos não tinham domínio sobre as propriedades das pessoas. Então isso tem que ficar claro neste ponto. Encerrando a lição, o último subponto é falar sobre um exemplo da voluntariedade, é justamente o que eles faziam. Os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Então, este ponto aqui vai mostrar 3 coisas que devem ser destacadas sobre a igreja de Jerusalém. Existia uma supervisão dos apóstolos. Por quê? Porque os bens que fora vendidos, né, o preço era depositado aos pés dos apóstolos. Então, tinha uma supervisão. Segundo, que é o tema desse tópico, tinha voluntariedade. E a igreja ela era solidária. Então, algumas lições ficam claras. Deve haver voluntariedade por parte dos crentes em realizar o trabalho do Senhor. Além de ser um trabalho voluntário, há necessidade de possuir um espírito solidário. Uma igreja que ela não é solidária na sua essência deixou de ser igreja, porque por natureza a igreja necessita ser solidária. E em terceiro lugar, né, que nós falamos, que eram os 3 pontos, supervisão, voluntariedade e solidariedade, vamos falar agora da supervisão. Os apóstolos, eles eram os bons gestores das coisas da igreja. Se não tem uma boa gestão, a igreja ou qualquer outra instituição ela está fadada ao fracasso. E o problema de muitas igrejas, meu irmão, não é justamente propriamente dos membros, mas dos seus gestores, porque nem todo mundo sabe lidar com o que lhe é confiado, especialmente quando isso envolve dinheiro. Então, nesse caso, é necessário que haja a maior transparência possível. Então, uma igreja em que os líderes não prestam contas e relatório do que estão supervisionando terá problemas. E o problema é ocasionado, por exemplo, por uma falta de prestação de contas, que logo é seguido pela insatisfação, pelas críticas e pela murmuração. Então, o exemplo da voluntariedade está embutido justamente a solidariedade e justamente a supervisão, que é o que está relatado no texto bíblico. Os que possuíam herdade ou casa vendendo-as, ou seja, eram de forma voluntária e solidária, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, ou seja, tinha que ter uma supervisão adequada, uma gestão adequada. Então, isso que a lição aqui está nos mostrando neste ponto. Então, assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 5, e nesta lição nós comentamos o tema que falou sobre uma igreja cheia de amor. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.